Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: a linguagem visual que permite construir tudo, absolutamente tudo, desde uma casa simples até uma cidade inteira. É uma coisa para se pensar, né? Como é que milhares de pessoas, em centenas de equipes diferentes, conseguem erguer estruturas tão complexas sem que tudo vire um caos completo? A coordenação, à primeira vista, parece impossível. Então, a resposta começa aqui, em diagramas que podem parecer um emaranhado de linhas e números. Esse é o começo de uma linguagem quase secreta, uma forma de comunicação visual extremamente precisa. E não importa se é para pavimentar uma rua ou para criar uma rede elétrica inteira, essa linguagem é a mesma. Ela usa linhas, símbolos e convenções que qualquer profissional da área, em qualquer lugar do mundo, bate o olho e consegue entender. Ok, vamos desvendar isso. Essa tal linguagem universal tem nome. É o desenho técnico. Ele é a base de toda a engenharia e arquitetura. É como se fosse a partitura para uma orquestra de construtores. Como diz o próprio material de referência, o desenho técnico é a linguagem universal da nossa profissão. É justamente essa padronização que garante que um projeto seja lido da mesmíssima forma por todo mundo, evitando erros que, olha, poderiam ser catastróficos. Agora, o ponto crucial é o seguinte: essa linguagem tem uma gramática, sabe? Uma estrutura fundamental. Para executar praticamente qualquer obra, são necessários 4 tipos principais de projetos. Eles são os verdadeiros pilares de qualquer construção. E são eles: o projeto arquitetônico, que define a forma e o uso dos espaços; o estrutural, que é o esqueleto; o elétrico, o sistema nervoso; e o hidrossanitário, o sistema circulatório da obra. A mágica acontece quando todos eles se comunicam perfeitamente. Porque senão, uma viga pode acabar bem onde um cano deveria passar. Imagina só o problema. O projeto arquitetônico é o guia-mestre. É ele que mostra a disposição dos cômodos, as dimensões, a aparência. É o que a maioria das pessoas imagina quando pensa numa planta de construção, sabe? Aí, em seguida, vem o projeto estrutural. É o esqueleto invisível que sustenta tudo. Ele detalha as vigas, os pilares, as fundações, basicamente tudo que garante que a construção fique de pé, segura e resistente. Já o projeto elétrico mapeia toda a fiação, onde vão ficar as tomadas, os interruptores, os pontos de luz. É um mapa super preciso que garante que a energia seja distribuída de forma lógica e, o mais importante, segura. E, por fim, o projeto hidrossanitário. Ele traça todo o caminho da água limpa que entra e do esgoto que sai. É simplesmente essencial para o funcionamento de banheiros, cozinhas e áreas de serviço. Agora, o que é realmente interessante é que, para começar a entender essa linguagem, existe uma peça-chave, quase como uma pedra de roseta: a planta baixa. De longe, é o documento mais fundamental de todos. Então, o que é uma planta baixa? Pensa assim, é como pegar uma construção e fazer um corte na horizontal a 1,5 metros do chão. Daí tira-se a parte de cima e olha-se para baixo. Essa é exatamente a vista que a planta baixa representa. Ok, vamos olhar mais de perto. Aqui a gente tem uma planta baixa simples, mas que está cheia de informações. Vamos decodificar os símbolos mais importantes. É bom prestar atenção nas linhas que definem as medidas, nos símbolos que mostram as alturas e, claro, nas aberturas para portas e janelas. O primeiro elemento são as cotas. Esses números com as linhas do lado indicam uma medida exata. É assim que o pessoal na obra sabe o comprimento de uma parede ou a largura de um cômodo, com precisão milimétrica. Em seguida, este símbolo aqui é a indicação de nível. Ele mostra a altura exata do piso em relação a um ponto de referência. Isso ajuda a entender se existem degraus ou rampas entre os ambientes, por exemplo. E aqui a indicação de esquadria. Esquadria, para quem não sabe, é o termo técnico para portas e janelas. O símbolo mostra não só onde elas estão, mas também para que lado abrem, o que é crucial na hora de planejar o espaço. Por fim, esta linha tracejada com setas, a indicação de corte, funciona como um mapa para outro desenho. Ela basicamente está dizendo, olha, fizemos um corte vertical bem aqui para mostrar mais detalhes. E essa indicação de corte nos leva para o próximo nível de visualização. A planta baixa mostra a vista de cima, certo? Mas e se a gente quiser ver por dentro das paredes? Bom, para isso usamos os cortes. Um corte é exatamente isso, uma fatia vertical da construção. Ele revela detalhes internos que a planta baixa simplesmente não consegue mostrar, como a altura do pé direito, o formato do telhado, a estrutura das lajes.
E existem dois tipos principais. O corte longitudinal é aquele feito ao longo da maior dimensão do edifício. Já o corte transversal, como o nome sugere, é feito na menor dimensão. Juntos, eles dão uma visão 3D completa do projeto. Então, a parte mais fantástica de tudo isso é ver como esses desenhos abstratos se transformam no nosso mundo físico, palpável. Cada linha, cada símbolo num projeto tem uma correspondência direta na realidade. Aqui a gente vê essa conexão de forma muito clara. De um lado, a legenda do projeto de uma praça com símbolos para árvores, bancos, quiosques, e do outro, o resultado final. Cada elementozinho do desenho se materializa exatamente como foi planejado. E agora que os princípios básicos dessa linguagem foram apresentados, fica a pergunta: que histórias escondidas as construções ao nosso redor vão começar a contar? O que se torna visível agora, que antes passava totalmente despercebido?